Vocês estão bem? Amém, glória a Deus. Gente, tenho uma palavra para compartilhar com vocês hoje e queria que você olhasse aí para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim: seja uma pessoa de aliança. Diga para ela. Agora olha para o outro aí que você ignorou e fala para ele também: seja uma pessoa de aliança. Amém. Vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre um profeta, um homem de Deus, um homem de aliança. Mas antes de falar sobre ele, vou dar um panorama para vocês da história antes de chegar nele. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia fala que eles acamparam perto do deserto do Sinai. E ali Deus, através de Moisés, ele entregou para o povo as leis, ele entregou para o povo qual que era a aliança que ele estava fazendo com o povo. Só que um ano depois eles partiram dali e eles chegaram às margens da Terra Prometida. E quando eles chegaram nas margens da Terra Prometida, a Bíblia diz que eles falharam em acreditar no Senhor. Eles pecaram várias vezes contra o Senhor. Eles falharam em acreditar na provisão de Deus. Por muitas vezes eles sentiram saudade das coisas que eles tinham antes. E o Senhor os fez perambular no deserto por 40 anos, por causa que eles não tiveram fé para acreditar que o Senhor era suficiente para cumprir a palavra que ele tinha dado. E nesse período, toda aquela geração dos pais morreu, até que chegou novamente o tempo que eles chegaram nas margens da Terra Prometida outra vez. E quando eles chegaram de novo nesse lugar, eram aqueles que eram os filhos, né, os pequenininhos que tinham saído, as crianças que tinham saído do Egito. E aí Moisés já estava também prestes a morrer, né, já estava nos seus últimos dias, e Moisés vem e passa com esse povo todinho de novo a lei do Senhor, e repete para eles qual que era a palavra que o Senhor tinha dado lá atrás, no início da jornada deles. E quando Moisés vem e repete a aliança para o povo, Moisés fala algo interessante. Em Deuteronômio capítulo 11, ele diz assim: olha, não foram os filhos de vocês que viveram as coisas com Deus. Não foram os filhos de vocês que experimentaram essas coisas. Não foi os filhos de vocês que viram como Deus tirou vocês do Egito. Não foi os filhos de vocês que viram como que Deus abriu o mar diante de vocês, o que Deus fez com Faraó, com os carros de Faraó. Não foi os filhos de vocês que viu como Deus abriu os céus tantas vezes para derramar pão, para derramar carne para vocês comerem. Não foi os filhos de vocês que viu como a terra se abriu quando Datã e Abirão se rebelaram contra o Senhor. Foram vocês que viram. Vocês viram tudo isso. No versículo 7 de Deuteronômio 11, ele diz assim: vocês mesmos viram com seus próprios olhos todas as coisas grandiosas que o Senhor fez. Aí ele vai e ele completa. No versículo 13 diz assim: portanto, se vocês fielmente obedecerem os mandamentos que eu estou dando para vocês, amando o Senhor, servindo de todo o coração, de toda a sua alma, então, no devido tempo, ele vai enviar chuva sobre a tua terra, chuva de outono, primavera, e vocês... Aí ele diz assim: quanto a vocês vão ter o que comer e vão ficar satisfeitos. Aí no versículo 17 ele diz: caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e ele fechará os céus para que não chova e que a terra nada produza. Ou seja, ele estava dizendo assim: olha, Deus, ele fez uma aliança com vocês e ele vai se apegar a vocês, ele vai guardar vocês, ele vai levar vocês a viver experiências com eles que vocês talvez não tenham ideia do que vocês vão viver. Não vai faltar nada na vida de vocês, mas tem uma regrinha e tem algo que é required. Vocês precisam fazer essa aliança com ele também. Vocês precisam se aliançar com ele também. Se apegar a essa aliança também. E aí, pulando aqui uma parte da história, né? O tempo passa, Moisés morre, vem outras gerações, eles entram na terra, glória a Deus. Só que passa o tempo, passam os anos e eles esquecem daquilo que o Senhor tinha falado. Eles esquecem da lei, eles esquecem da aliança, eles esquecem da palavra do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que vai chegar um tempo de reis. E quando chega o reinado de Acabe, que a própria Bíblia descreve como o pior e mais detestável rei que Israel teve, de todos os reis que ele teve, esse foi o pior. Quando chega no reinado desse homem, aí eu vou entrar na história de hoje. Era só a introdução. Quando chega no reinado de Acabe, a Bíblia diz que se levanta um homem chamado Elias.
E eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Enquanto você abre, eu vou falando. Elias era alguém que carregava no próprio nome a essência e o chamado dele. Porque esse nome, Elias, significa Yahvé é o meu Deus. Então, quando Elias chegava no ambiente, o próprio nome dele já fazia a apresentação dele, já dizia quem é que estava chegando naquele lugar. Yahvé é o meu Deus. E aí, 1 Reis 17, ele de repente aparece na história e diz assim, no versículo 1. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Vou ler só até aí. Daqui a pouco a gente continua. Não fecha a Bíblia, não. Quem era Elias, gente? Ele surge na narrativa bíblica como um homem sem história. Não fala nada sobre a história de Elias, não fala nada de onde ele veio. Aliás, exceto o lugar de onde ele veio, é a única coisa que a gente sabe sobre Elias. Ele não aparece, essa é a primeira vez que Elias aparece na narrativa bíblica e diz que ele era de Tisbe. Aí eu fui procurar que lugar era esse, eu descobri que era uma cidade semi-civilizada, vamos dizer assim. Era uma região muito instável, uma região extremamente esquecida, acidentada de Gileade. Era um lugar onde as pessoas que moravam ali eram chamadas de estrangeiros ou desconhecidos, porque eles estavam praticamente isolados naquele lugar. Era uma região pouquíssimo habitada. Então, esse homem que saiu, vamos dizer assim, de um lugar nenhum, saiu do nada, esse homem que veio de um lugar instável, de um lugar não civilizado, esse homem que aparentemente não tinha condições, porque ninguém sabia quem ele era, do nada, agora ele vai ter a palavra mais importante do que a palavra do rei de Israel. Porque o que ele vem falar em nome do Senhor. Ele estava cumprindo a sua missão e a missão era mostrar para o rei Acabe que acima da autoridade dele havia uma autoridade maior do Senhor que governa todas as coisas. Ele vai lembrar o povo, então, da palavra que estava escrito na aliança. Quando ele chega, ele lembra o rei, o que o Senhor tinha falado lá atrás. Olha, Deus vai fechar os céus. Não vai vir chuva sobre a terra. Não vai cair orvalho sobre a terra. E a primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui é que no momento que Elias libera essa palavra, aparentemente nada acontece. Ele chega para o rei, esse homem que saiu do nada, esse improvável, chega diante do rei, fala para o rei o que Deus mandou ele falar, e aparentemente nada acontece. Tudo continua normal. A vida continua normal. Não foi no segundo seguinte que o povo começou a padecer morrendo de sede e de fome. Porque eles tinham um estoque ainda de coisas, né? Ainda tinham os rios, a terra ainda tinha a sua produção ali da hora. Então, não foi no exato momento que Elias libera a palavra que tudo virou um caos. Mas, no exato momento que Elias sai dali, aí vem o versículo 2 e diz assim, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Aparentemente nada estava acontecendo, mas Deus já sabia o que ia acontecer. E aí Deus fala com Elias. Deus chama Elias para uma outra realidade. Ele diz, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Olha só o que acontece aqui. No mesmo instante que Elias termina de liberar a palavra, o Senhor libera outra palavra para ele. Porque Deus tem responsabilidade com os seus profetas. Deus cuida daqueles que zelam pela palavra que Ele coloca nas suas mãos. Deus cuida daqueles que honram a palavra que receberam do Senhor. Gente, imagine se você no lugar de Elias.
Você que talvez veio de um lugar esquecido, você talvez veio de um lugar improvável, você que talvez não tem uma genealogia forte, não é filho de rei ou alguma coisa assim. De repente, Deus te coloca diante do presidente dos Estados Unidos para liberar uma palavra para ele, dizendo, olha, não vai chover mais aqui, só quando eu orar de novo. Como você se sentiria? Não era uma posição confortável, não era uma posição agradável para Elias. Mas Deus cuidou de Elias porque Elias guardou e velou pela palavra que ele recebeu. Ele sabia qual era a voz que ele tinha escutado. Ele sabia quem é que tinha falado com ele. Então ele se posiciona nesse lugar, ainda que muitas vezes desconfortável. Ele se posiciona ali, ele obedece ao que o Senhor está falando. E na mesma hora que ele é fiel em guardar aquilo que ele recebeu, o Senhor é fiel com ele e diz, agora eu vou te guardar. Na mesma hora que ele vela pela palavra que ele recebeu, Deus diz, agora eu velo pela aliança que eu tenho com você, eu vou te guardar. Eu vou te levar para outro lugar, Elias. E nesse lugar, a Bíblia diz que o Senhor ia alimentar Elias. O Senhor ia cuidar de Elias, ele ia mandar tudo o que Elias precisasse. Deus disse para ele a palavra que ele ia liberar, né? E quando ele chega diante de Acabe, ele diz assim, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. Ou seja, ele sabia quem é que ele servia. Ele conhecia o Deus que tinha falado com ele. E aí, ele lembra da palavra do Senhor, que o Senhor disse, vocês vão ter o que comer e vocês ficarão satisfeitos. E ele acredita nessa palavra, mesmo contra todas as probabilidades, mesmo contra todas as circunstâncias que ele estava vivendo ali. Era como se Deus dissesse para Elias, olha, Elias, o povo vai padecer, o povo vai sofrer, a terra vai gemer, ninguém vai conseguir plantar ou colher, a chuva não vai vir porque os céus estão fechados, mas eu cuido de você. Olha, Elias, as coisas vão acontecer e vai ficar um caos, mas eu tenho responsabilidade com você. Eu cuido daqueles que cuidam da minha palavra. Você não vai deixar de comer pão, você não vai deixar de comer carne, você não vai ter sede, porque você me colocou como o Senhor e Rei sobre a sua vida. Então eu vou cuidar de você. Queridos, mas para Elias viver essa provisão de Deus na vida dele, tinha uma condição. O Senhor disse para ele, esconda-se perto do riacho de Querite. Um riacho, eu tenho certeza que vocês sabem disso, é um curso de água natural que é afluente de um curso maior. Então, traduzindo, é um rio pequeno que saiu de um rio bem grandão. É um rio bem pequeno que normalmente fica esquecido ali, né? E naquele momento, o que estava acontecendo? As fontes superiores estavam fechadas, não havia chuva mais. E Deus manda o profeta se esconder do lado de um riacho, de um rio pequeno. Elias poderia ter chegado para o Senhor e ter dito assim, Senhor, não era melhor eu me esconder perto do Jordão já, que é um rio maior? Porque o rio pequenininho vai secar primeiro. Então, se o Senhor está me mandando eu esconder, não é melhor eu ir para cá? Ele poderia ter dado uma sugestão para Deus de algo que, aparentemente, aos nossos olhos, seria mais lógico. Seria mais sensato fazer. Mas Elias não questiona. Por quê? Porque todo mundo que sabe o que é um riacho sabe que ele recebe de uma fonte maior. Ele recebe de algo, de um rio maior. Então Elias sabia, se Deus está me mandando para esse lugar, pode ser que não pareça o lugar provável para eu ir. Pode ser que não seja a minha primeira atitude, o primeiro lugar que eu procuraria, mas eu sei que ele é alimentado por algo maior, por um rio maior. Que rio é esse, queridos? A Bíblia vai falar em Apocalipse 22, que esse é o rio da água da vida, que ele é translúcido como cristal, e ele flui do trono de Deus. Nas margens desse rio está a árvore da vida, e essa árvore, ela produz 12 frutos, mês após mês, e essas folhas que ela tem, elas são vida para as nações. Ou seja, existe um lugar para você se esconder, mesmo quando tudo está um caos, mesmo quando tudo está fora de ordem, mesmo quando as coisas não estão acontecendo como você esperava que elas acontecessem, mesmo quando as coisas estão indo contra aquilo
que na lógica é o que funcionaria melhor, naquilo que nos nossos pensamentos é o que deveria ser feito, mesmo quando está contrário àquilo que a gente acreditaria que fosse, que deveria acontecer, o Senhor está separando um lugar para nos esconder. Existe um lugar que tem vida, existe um lugar que tem fruto, existe um lugar que tem refrigério, existe um lugar que tem cura, e não só para você, mas para quem está ao seu redor também. Ele disse: esconda-se, Elias, perto do riacho de Querite. Querite significa, essa palavra significa cortado, separado, excluído. Deus estava dizendo para Elias: Elias, esconda-se em mim. Elias, apegue-se a mim, separe-se para mim. Porque o que eu tenho para você, você não vai encontrar em outro lugar, Elias. Esconda-se em mim, porque a provisão que eu tenho para a sua vida, você não vai achar em outro lugar. Deus estava chamando Elias para um lugar de intimidade. Parecia um lugar excluído, parecia um lugar solitário, parecia um lugar isolado, parecia um lugar esquecido, mas Elias já tinha vindo de Tisbe, Elias já sabia o que era estar esquecido, ele disse: eu vou, não importa o que parece. Elias já sabia o que era a sensação de ser esquecido, ele disse: o meu Deus não esqueceu de mim, ele guardou esse lugar para mim. As pessoas podem achar que eu estou sendo esquecido, mas não. Deus separou esse lugar para mim. E agora, Deus queria que Elias conhecesse o Senhor não apenas no nome que ele carregava, não apenas porque esse era o nome dele. Deus queria que Elias tivesse agora uma experiência com Deus. Não era apenas um dia que Deus usou Elias, não era apenas um chamado, não era apenas um serviço. Ok, hoje eu estou disponível, Senhor, o Senhor vai me usar e amém. Não era apenas isso, Deus queria algo sobrenatural com Elias. E para que ele pudesse viver a experiência do sobrenatural, ele precisava se separar do natural. Não tem como nós vivermos experiências sobrenaturais com Deus se os nossos pés estão apegados ao natural. Não tem como nós vivermos experiências sobrenaturais com Deus se nós não estamos dispostos a sair, tirar nossa mente, tirar os nossos olhos da nossa lógica humana, daquilo que é comum, daquilo que é provável para nós. Deus estava chamando Elias para uma outra conversa. Elias, vai se esconder lá no riacho de Querite. Você, querido, pode ser um homem de Deus. Você pode ser uma mulher de Deus. Você pode conhecer o Senhor, você pode servir o Senhor. Você pode estar disponível para quando Deus te chamar. Talvez você já tenha tido experiências com Deus, de Deus ter te usado na vida de alguém. Talvez você já tenha tido alguma experiência com Deus de ter sido usado por Ele, de ter ousadia para enfrentar situações desconfortáveis, de se posicionar diante de situações desagradáveis, de pessoas que muitas vezes se posicionaram contra aquilo que você acredita, mas você foi ousado. Talvez você já tenha tido a alegria de viver algumas coisas com Deus. Talvez Deus começou a te levantar e você pensou assim: agora meu ministério vai fluir. É agora que as pessoas vão conhecer o nome do Deus que eu carrego. Porque imagine Elias, ele saiu do nada e de repente ele já estava diante do rei. Ele podia ter pensado: agora as pessoas vão saber qual é o nome do Deus que eu carrego. Porque o meu nome já fala quem ele é, mas agora elas vão conhecer. Agora o meu ministério vai fluir. É agora que eu vou ser levantado. Aí do nada, de repente, Deus pega e chama Elias: espera aí, Elias, vou te esconder agora. Parece um tanto contraditório. Um dia o Senhor me usa para profetizar para reis, no outro dia o Senhor me manda se esconder. Será que Deus está confuso? Será que Deus está perdido no que Ele está falando para mim? Eu não estou entendendo, Senhor. Ei, vai para o riacho de Querite. Porque Deus está te chamando para um outro nível de relacionamento com Ele. Deus está te chamando para um outro nível de intimidade com Ele. Deus não quer apenas usar você. Deus não quer apenas que você sirva no reino. Isso não é o que Deus está procurando. Deus está procurando um relacionamento íntimo de aliança com você. Ele disse: olha, no dia que você fizer uma aliança comigo, eu vou honrar a aliança que eu tenho com você.
Sabe por que Deus separou Elias? Porque Elias não disse não quando Deus chamou. Era difícil. Meu Deus, o senhor tem certeza que é para eu ir lá no rei Acabe para eu falar com ele? Esse homem é doido. Lembra que eu falei que ele era o pior? Ele podia ter dito, Senhor, eu posso falar com outro profeta, o Obadias, que está lá pertinho do rei, já serve o rei. Aí eu passo o recado para Obadias e Obadias entrega para ele. Mas ele disse, não, Senhor, se eu falo comigo, eu vou. Quando Elias disse sim, ele se comprometeu com a aliança. Deus disse, agora eu me comprometo com você. Queridos, você precisa beber do rio. Tem um rio que você precisa beber. Tem uma experiência que você precisa ter com Deus. Elias precisou se esconder nesse lugar. E Deus disse, você vai beber do rio, e eu dei ordens aos corvos para te alimentar. Isso aqui é interessante, porque sendo judeu, ele sabia que corvo era animal imundo. Então, como que eu vou comer de uma fonte contaminada? Como que eu vou comer de um animal impuro? Ele está trazendo a minha comida, ele já contaminou. Eu não sei se vocês sabem, mas a alimentação kosher, ela é tão cheia de regras que, por exemplo, se eu bebo leite num bowl, esse bowl eu não posso usar no dia sagrado, no Shabat, porque ele já está contaminado com leite. Mesmo que eu lave, é o bowl do leite, eu não posso usar ele para outra coisa, ainda que eu não vá tomar leite. Então, Elias sabia, como que eu vou comer de um animal que é impuro? Ele vai contaminar minha comida. Mas Elias não questionou. Quantas vezes nós questionamos a provisão de Deus? Nós questionamos os meios de Deus fazer as coisas. Senhor, mas está muito esquisito, isso não tem lógica, não faz sentido para mim. E a gente começa a questionar a maneira de Deus agir. Parecia surreal, era insano o que estava acontecendo com Elias, mas ele não questiona. Ele simplesmente, a Bíblia diz no versículo 5, ele fez o que o Senhor tinha dito. Ele simplesmente obedeceu. Deus está procurando um povo que vai ter aliança com Ele, vai crer nele o suficiente para não questionar os meios de Deus, vai simplesmente obedecer. Deus está procurando pessoas que vão parar de ficar questionando as formas de Deus agir e vão dizer, Senhor, ok, se o Senhor mandou, eu faço. Foi o Senhor que mandou, veio do céu, está purificado. Sabe, quando Deus abre os céus e manda os corvos, vocês acham que Deus ia mandar comida impura para ele comer? Se veio do céu. Uma vez a Bíblia diz que Deus abre os céus diante do apóstolo Pedro e desce um lençol com vários animais. E Deus olha para Pedro e diz, Pedro, come. Pedro olha e diz, não, Senhor, jamais. Eu não vou comer isso, não, de jeito nenhum. Eu não posso comer o que está um animal impuro, a minha boca nunca pegou numa coisa contaminada, eu não posso comer. Deus olha para ele e diz, não chame de impuro aquilo que o Senhor já purificou. Aí Pedro diz, Deus olha para ele e diz de novo, come Pedro. Por 3 vezes Deus manda ele comer, ele diz, não Senhor, eu não vou comer. Aí sabe o que acontece? Deus recolhe e fecha o céu. Quando você rejeita aquilo que Deus está te dando, quando o céu se abre, você tem 2 opções, ou você rejeita ou você desfruta. Quando você rejeita, Deus recolhe. Tem bênçãos que nós poderíamos viver, tem experiências que nós poderíamos ter, tem coisas que nós poderíamos experimentar de Deus e nós não experimentamos porque nós rejeitamos, por causa das coisas que nós acreditamos, das crenças que nós temos, das coisas que nos limitam. Se Deus falou, faça. Se Deus mandou, coma. Se Deus já trouxe, veio do céu, o banquete está vindo do céu. Ah, mas eu não gosto do fulano. Ah, mas eu não gostei do jeito. Meu irmão, você está rejeitando aquilo que Deus está dando para você. E Deus vai recolher, porque tem outro que quer. Queridos, isso é tão sério. Porque Elias, ele era chamado de estranho, de desconhecido. Era o tesbita daquele lugar lá, não civilizado, esquecido. Mas Elias comeu o pão do céu.
Elias comia da carne do céu. Elias bebia da água do rio de Deus. Então, não importa de onde você veio, não importa qual é a sua história, não importa como as pessoas te chamam, não importa como as pessoas te veem, se a sua vida está escondida nele, você está comendo o que vem dele. Então, ele é o Senhor da sua vida. E a verdade, Deus não está apenas no seu nome, está nas suas experiências com Deus. Você não tem apenas um Deus para chamar de Deus, você tem um Deus para chamar de seu Deus. É diferente. É diferente. Mas a Bíblia diz, no versículo 7, que algum tempo depois, o riacho se secou por falta de chuva. Como assim? Como que Deus pode falar algo? Como que Deus pode separar um lugar? Como que Deus pode trazer uma provisão e agora do nada deixar isso se acabar? Que Deus é esse que dá um comando? Que Deus é esse que você tem certeza que ouviu a voz de Deus te direcionando? Que você tem certeza que você obedeceu? Que você tem certeza que você se separou? Que você tem certeza que você se escondeu nele e agora ele permite que a única fonte da sua provisão se seque? Ele permite que a única porta aberta da sua vida de repente feche. Será que Deus é tão ruim assim? Será que Deus nos convida para confiar nele e de repente abandona a gente? O riacho secou, como era de se esperar, porque era um rio pequeno. Elias poderia ter dito, tá vendo? Eu sabia. Não precisava eu ter acreditado. Olha aí, ó, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Já era provável que isso ia acontecer. Mas quando o riacho secou, versículo 8, então veio a palavra do Senhor a Elias. Lembra que eu falei que Deus cuida? Queridos, quando uma porta se fecha aqui, já tem a música que diz, né? Outras portas se abrem ali. Deus tem outros caminhos. Os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos. As maneiras de Deus nem sempre são as nossas maneiras. Deus estava tirando Elias do lugar confortável dele, porque era confortável para Elias ficar ali. Ora, tudo estava seco, o povo estava padecendo. Nos versículos seguintes você vai ver que o rei estava caçando um lugar na terra para alimentar os animais, porque não tinha lugar. O povo estava morrendo de fome. O povo estava morrendo de sede, os animais estavam sedentos e Elias estava lá, ó, de boa, tem um rio aqui, todo dia eu sou servido como um príncipe, como pão, como carne. Era confortável. Estou recebendo do céu, gente, que maravilha. Olha que lugar agradável. Deus disse, espera aí, Elias, eu não te chamei para ficar na zona de conforto não, meu filho. Eu cuido de você, mas eu não quero você confortável, eu quero você agindo, eu quero você fazendo, eu quero você levando o nome que você carrega. Ou você acha que eu te dei um nome só para você dizer que tem? Você acha que eu sou seu Deus só no nome? Deus queria que Elias saísse desse lugar confortável, porque não foi para isso que ele tinha sido chamado. Não foi para o conforto. Deus disse, vai agora imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fica lá, porque eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ei, improvável. Tem outra improvável que eu já separei lá para cuidar de você. Ela era estrangeira, porque Sidom não era no território de Israel, era uma terra gentia. Elias sabia o que era ser estrangeiro. Ele já tinha comido dos corvos, então ele já estava sendo preparado para ser alimentado por alguém que também não era puro, dentro da lei judaica. Ela era uma viúva, ela deveria ser alimentada e cuidada, mas ela ia cuidar. Ela também era uma improvável. Mas por que Deus escolhe essa mulher? Eu nem ia falar isso. Porque quando Elias chega e pede para ela um pedaço de pão, ela diz, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela conhecia um Deus que não era o Deus da terra dela. Ela tinha fé no Deus de Elias. Ela conhecia, ela acreditava. Diz, olha, ele é o teu Deus, ele não é o Deus do meu povo. Mas eu juro pelo nome dele.
Se eu tivesse, eu te dava. E Elias olha para ela e diz, ok, porque você teve fé no Deus que você nem conhece. Deus vai prover na sua vida e não vai faltar farinha na tua botija, não vai faltar azeite na tua vasilha. Deus vai prover todos os dias. Você não vai padecer. Quando Deus encontra pessoas que estão dispostas a viver a aliança, não importa quão improváveis elas sejam, Deus cuida. Eu não sei se você se vê como um improvável. Eu não sei se você se vê como uma pessoa esquecida. Eu não sei se você se vê como alguém que... Sei lá, por que Deus ia me chamar? Tem tanta gente boa aí. Mas eu sei que se você decidir ter uma aliança com Deus, se você acreditar no Deus que você serve, se você velar pela palavra que você recebeu, Ele vai cuidar de você. A Bíblia diz que, em Hebreus capítulo 10, o meu justo viverá pela fé. E se ele retrocedeu, não vou me agradar dele. Deus está procurando pessoas que vão acreditar sem olhar para trás. Deus está procurando pessoas que vão crer sem olhar para trás. Se fosse eu no lugar de Elias, eu já tinha desistido. Na hora que Deus mandou eu me esconder. Eu vou me esconder, mas tem comida aqui, Senhor. Aqui ainda tem. Quando acabar a comida, aí eu vou para lá. Né? Mas se eu tivesse obedecido, quando Deus me mandasse sair dali, aí eu ia dizer, Senhor, mas está tão confortável aqui. Não precisa não, vamos ficar aqui mesmo. Eu estou gostando desse jeito assim, que o Senhor me alimenta, eu como do céu, está ótimo. Não precisa mexer, não. O time que está ganhando, a gente não mexe, está ótimo. Mas Elias não. Elias fez o que o Senhor falou para ele fazer. Elias acreditou. Elias teve fé. Fé é um estilo de vida. Fé é muito mais do que dizer que nós cremos em Deus, porque é fácil dizer que a gente crê em Deus. É fácil a gente cantar que a gente crê em Deus. Fé é para aqueles que acreditam o suficiente para depender de Deus. E esse não é um lugar confortável de estar. Porque nós dizemos para Deus que nós queremos ser usados por Ele. Nós dizemos para Deus que nós queremos que Ele nos use para transformar as outras pessoas, que nós estamos disponíveis, mas nós não queremos nos esconder perto do rio. Nós não queremos pagar o preço do secreto, ou vocês acham que foi só de boas, né? Porque apesar de se tornar confortável aquele lugar, foi uma renúncia que Elias teve que fazer, porque ele teve que ir para lá sozinho. Não tinha ninguém com ele, não. Só ele sabe o tamanho da renúncia que ele pagou ali, o preço que ele pagou, a fé que ele teve que ter para se mover para aquele lugar. Só você sabe o tamanho da sua renúncia. Só você sabe a fé que você precisa ter para fazer aquilo que Deus está te mandando fazer. Quando tudo parece loucura para todo mundo. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam. Você precisa crer. Com Deus ou é tudo ou é nada. Ou eu creio ou eu creio. Ou eu creio que Ele é suficiente. Ou eu creio que Ele é suficiente. Não tem outra opção. O povo de Israel morreu porque não creu que Ele era suficiente para tirá-los do Egito e colocá-los na terra que Ele prometeu. Será que nós não entramos no lugar que Deus nos quer porque a gente não creu ainda? Será que nós não estamos vivendo aquilo que Deus quer que a gente viva porque nós não cremos ainda o suficiente? Eu sei que esse lugar é desafiador, nós somos esticados, nós somos levados ao nosso limite, mas é o lugar onde nós damos o start nas maiores experiências da nossa vida. Quando Elias sai daqui, queridos, a Bíblia diz que ele chega na casa dessa mulher. Eu já vou encerrar. Algo sobrenatural acontece. A farinha multiplica. O azeite multiplica. Você já imaginou o que é você fazer uma oração e você vê
multiplicando, porque uma coisa é a gente ouvir falar. Não, ele orou, aí Deus fez, multiplicou. Entregou para Jesus, Deus abençoou, está tudo certo. Outra coisa é você estar ali e você diz, pega outra vasilha porque ainda tem mais. Menino, tá fluindo aqui de dentro, pega mais vasilha. Você já imaginou que você viver isso? Foi só o começo. Quando Elias pensou que já estava vivendo o top, aí o filho da mulher morre. Aí ela olha para ele e diz assim, foi para isso que tu veio aqui? Para lembrar do meu pecado? Aí Elias podia ter pensado, meu Deus, o que eu estou fazendo de novo? O Senhor, pensei que o Senhor ia me levantar outra vez, aí olha eu aqui de novo, mas não. Ele disse, chama o menino, deixa eu pegar o menino, que o menino tinha morrido, né? Como é que ele ia chamar? Deixa eu pegar o menino. Aí ele pega o menino, leva para o quarto, ele deita em cima do menino, ele ora pelo menino, o menino ressuscita. Aí o negócio fica diferente. Sabe aquele lugar escondido? Deus estava preparando Elias, Deus estava esticando a fé de Elias, porque ele ia precisar disso para viver as experiências sobrenaturais com Deus. Querite era o lugar da circuncisão ministerial de Elias. Você talvez não entenda muito bem o que é circuncisão, eu vou falar bem rapidinho. Mas a circuncisão, ela acontece no 8º dia. E quando a circuncisão acontece, é quando o pai anuncia o nome do filho. Até aquele dia, ninguém sabe qual é o nome da criança. No dia que ele é circuncidado, o nome do menino é anunciado. E aí os rabinos falam que eles precisam fazer isso no 8º dia, porque o número 7, na numerologia judaica, é o número da ordem racional e natural das coisas. Mas no 8º, o número 8 significa dar um salto para além dos limites naturais, um pulo para o sobrenatural. Então, quando eles fazem isso no 8º dia, eles estão dizendo, eu estou agora pegando o que era natural e eu estou transformando isso em algo sobrenatural. Aquilo que era apenas no meu físico, aquilo que era apenas uma reprodução natural, agora se torna sagrado. Deus vai pegar isso e vai usar para o nome dele. Eu vou expandir isso, eu vou propagar isso. Quando Elias vai para Querite, ele estava ali fazendo uma aliança com Deus, era a circuncisão de Elias. Aí Deus diz, agora eu vou anunciar o teu nome. Agora eu, como teu pai, eu vou dizer para quem é que você é. Era como se Elias estivesse andando com Deus de um jeito natural, Elias estivesse obedecendo, Elias estava vivendo de uma maneira com Deus, mas a partir daquele momento de Querite, Elias entra num sobrenatural. Ele dá um salto para uma nova realidade na sua vida. Você consegue entender isso? Ele saiu de algo natural. Ok, eu orei, Deus fechou o céu, já foi diferente, mas foi uma oração. Agora não. Agora ele sai para um outro lugar onde o que ele pega multiplica. Quando ele ora, ressuscita. Quando ele fala, as coisas acontecem. Ele sai desse lugar, ele vai enfrentar os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. As coisas começam a acontecer rapidamente. Deus acelera as coisas na vida de Elias, porque tudo começou com uma aliança no secreto. E é para isso que Deus está nos chamando hoje. Deus está nos chamando para esse lugar onde nós vamos nos aliançar com Ele de tal forma que nada vai anular nossa fé, que nada vai balançar aquilo que nós cremos, que nada vai fragilizar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Se Ele falou, eu vou, porque Ele é fiel para cuidar de mim. Se Ele falou, eu vou, porque na minha vida não vai faltar. Se Ele mandou, eu vou, não importa quão difícil seja esse lugar, porque quando Ele fala, Ele vela pela palavra dEle. Se coloque de pé. Tiago vai dizer, Elias era um homem comum como nós somos, mas ele orou fervorosamente e ele creu. E Deus fechou os céus e Deus abriu os céus. Deus não está procurando pessoas top das galáxias. Deus está procurando um povo que ora e um povo que crê. Deus está procurando um povo que vai ter a coragem de se esconder nele. Que vai ter a coragem de confiar nele, mesmo quando tudo parecer estranho. Mesmo quando tudo parecer que não tem lógica. Porque Deus não trabalha na lógica humana. Ah, mas eu sou improvável. É você mesmo que Deus quer para carregar o nome dele. Porque não era o Elias, era o nome que Elias carregava. Quando Elias chegava, não era Elias, era o Senhor, o Deus de Elias.
Não era assim o nome dele? Yahvé, o meu Deus. Quem é o seu Deus?